Então vamos lá. Quando a gente analisa aí o aspecto de concessão de crédito, é super importante a gente entender aí o passado recente. Nós tivemos aí entre os anos de 2008 e 2011 um grande estímulo ao crédito para consumo através de medidas, obviamente, de renúncia fiscal, de IPI, para estimular o consumo, e um grande estímulo à concessão de crédito através de linhas específicas do BNDES e também de bancos públicos. Neste cenário, que foi a opção do governo para reagir à crise de 2007 e 2008, o Brasil, de fato, incluiu novos consumidores, fez com que as vendas aumentassem e fez com que o crédito, de fato, fosse a mola propulsora desse processo de alavancagem de consumo. Contudo, teve-se um processo muito grande de endividamento da população, o indicador saltou de 22%, 23% de endividamento da renda da população que consumia, ultrapassando mais de 43%. Nesse contexto, nos anos de 2012 e 2013, você teve um aumento bastante expressivo da inadimplência, o que causou uma retração muito grande da concessão de crédito, conjugado então com um cenário de baixo consumo. Neste momento, o que a gente vê de consumo, e não é só o crédito, a gente vê aqui uma queda importante do consumo, derivado de três grandes fatores na minha avaliação. Primeiro grande fator, o cliente está se conscientizando mais que ele está endividado e está buscando liquidar essa dívida. A boa notícia é que a dívida brasileira, ao contrário de outros países, é uma dívida de curto prazo, até 60 dias, até 60 meses, né, que a gente está falando aqui do crédito de veículos. Então são dívidas que são liquidáveis no curto prazo, o que dá uma boa sinalização de que o varejo vai conseguir, nos próximos anos, conquistar aí novos consumidores. Segundo grande motivo, o governo desacelerou o estímulo de consumo. Então a renúncia fiscal para se salvar um pouco a arrecadação foi diminuída, isso também fez com que o consumo ficasse menos atrativo. E por fim, que é o terceiro, a gente vê que a concessão de crédito ainda está bastante restrita para que os credores recuperem a inadimplência e consigam estabilizar suas carteiras. Que inclusive em 2014 essas carteiras continuam crescendo um pouco. Então a inadimplência está alta, o que culmina obviamente com um processo de proteção. Na contramão, ou de uma maneira alternativa, a gente vê que credores originários do próprio varejo têm feito aí uma curva de proteção diferente, sendo um pouco mais agressivo na concessão, protegendo o seu processo de venda. Esta é uma alternativa que o mercado varejista tem buscado. O que a gente entende aí como soluções para conseguir melhorar esse processo e fazer com que a concessão do crédito seja uma alavanca importante do consumo, como já foi nos anos de 2008 a 2011. O primeiro grande ponto é que a concessão de crédito do passado, quando você tinha poucos tomadores ou a penetração era baixa, você tinha um poder maior de discriminação utilizando dados negativos. Hoje, com uma massa muito grande tomando crédito e tomando crédito em diferentes credores, você só consegue saber se ele teve um problema financeiro ou não se ele deixa de pagar. Você não consegue enxergar se ele está endividado. Isso é chamado assimetria. Então, o grande problema da inadimplência é que gerou-se uma assimetria entre quem toma e o que você conhece dele. E aí você precisa se apoderar de novas tecnologias e de novos métodos de discriminação do crédito para, inclusive, ajudar a população nesse processo de concessão. E aí a gente está falando aqui de cadastro positivo, que permite ver o quanto já está endividado e com isso você consegue não restringir o crédito, mas dar o crédito que a pessoa consegue pagar e ainda orientá-lo, contribuindo, porque nós chamamos aqui de crédito consciente, né? Você começar a analisar a capacidade de pagamento, que no mercado é chamado de affordability, né? E você também começar a respeitar características regionais no processo de concessão de crédito, ou seja, os modelos terem a capilaridade e a flexibilidade de se adequar ao público de cada região.